mergulho na política contemporânea brasileira, Morcego Negro é um documentário investigativo sobre Paulo César Cavalcante Farias, mais conhecido como PC Farias. Mais de uma década foi dedicada para pesquisar e realizar o filme, que é uma coprodução do Canal Brasil. Perguntei quanto sobrou da campanha. Ele disse 110 milhões. Sobrou 120 milhões de dólares. Me parece que é do folclore nacional, tesoureiro de campanha, receber a pecha de que ficou com dinheiro de campanha. PC Farias foi o tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello em 1989, o primeiro presidente civil eleito por voto popular depois de 21 anos de ditadura militar. Ele esteve diretamente envolvido no processo que culminou com o impeachment de Collor, abalando profundamente a recém-restaurada democracia no país, e foi assassinado em 1996. Bom, gente, eu queria começar dizendo que para um jornalista é muito bom assistir a um filme que é efetivamente, um filme, é um documentário, não é uma reportagem, mas que é tão bem apurado, tão aprofundado. Eu sei que essa foi uma jornada muito longa, de 10 anos aí de produção, de realização desse filme. Queria que vocês começassem contando um pouco como é que nasce esse projeto. Bom, eu sou muito amigo de Chaim já há bastante tempo. A gente já tinha trabalhado juntos, fazendo reportagens sobre violação de direitos humanos na América do Sul, na América Latina, então nossa relação começa nesse momento. A gênese foi mesmo um contato do Chaim, dizendo que queria fazer um projeto a partir da biografia do Paulo César Farias. A minha reação no momento foi: vamos fazer, mas você está com paciência? Porque vai demorar, né? A gente sabia dos percalços, das dificuldades, mas a gente também sabia a importância de poder realizar esse filme dentro da historiografia brasileira e da necessidade mesmo de uma época que vai se afastando e ela vai ficando muito, às vezes, marcada, caricata, estereotipada, e que a gente precisava mesmo ver as camadas do que foi esse período para trazer dentro do audiovisual, uma visão sobre o período Collor. Você falou isso, o momento vai se afastando. Eu tenho 34 anos, por exemplo. Então, isso é um momento que eu não lembro com todos os detalhes, porque é exatamente a minha idade. Eu sinto que vocês queriam esgotar mesmo esse tema no sentido de fazer toda a contextualização. E imagino também que passaram por muitos desafios, porque o filme traz novidades no sentido de documentos, de depoimentos. Quais foram esses momentos assim mais desafiadores e o que vocês foram encontrando sobre essa história que surpreendeu vocês também? A gente queria, em primeiro lugar, contextualizar o período para exatamente pessoas da tua geração e mais jovens entendessem aonde, como e quando isso aconteceu. Então, a gente começa o filme basicamente falando desse período que é importantíssimo da história recente do Brasil, que é a transição entre o regime de exceção, a ditadura, e a primeira eleição de um governo civil, em quase 3 décadas. Então, um outro contexto, esse é o contexto, vamos dizer assim, mais importante nacional. E dentro desse contexto internacional, que marca, nesse mesmo período, não coincidentemente, o fim da Guerra Fria, o fim do Muro de Berlim, enfim, toda essa mudança de percepção, de uma certa esperança que as coisas iam melhorar, que você não ia mais ter essa bipolaridade entre comunismo e capitalismo. Como é que a gente vai contar essa história? Bom, você precisa personalizar essa história. Nada melhor do que o Paulo César Farias, que é não vou dizer um estereótipo, mas um arquetipo desse período, porque ele engloba toda essa visão doméstica e internacional, que acontece no período de apogeu dele. Então, Cleison e eu achamos que ele seria a porta de entrada, o trampolim dessa era. Aí você pergunta quais são os fatos mais marcantes. Olha, a descoberta dos documentos, de certos documentos que obviamente, corroboram algumas teses que a gente achava, mas não tinha certeza, obviamente, foram
motivos de muita satisfação para a gente. Certos documentos que a gente conseguiu através da Lei de Acesso à Informação, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, outros documentos que nos foram cedidos pelo judiciário italiano, outros documentos que a gente conseguiu através de certos agentes secretos da Suíça. Os outros momentos muito importantes foram quando certas pessoas-chave aceitam a falar. Então, por exemplo, quando o ex-presidente Collor aceita falar, quando a família aceita falar, quando a gente descobre certas pessoas do entorno do Paulo César que nunca tinham falado sobre ele antes, pessoas absolutamente desconhecidas da historiografia brasileira. Chamei o Paulo César e o que é que você acha do projeto? Ele disse, eu acho o projeto muito bom, eu acho que vai dar certo e pode contar comigo. Eu queria pegar algumas coisas que você falou, dessa questão do PC Farias, né, personalizar de alguma forma um momento histórico do Brasil, mas o filme também começa, né, e faz uma coisa muito importante, que é dizer quem é esse cara, né? E aí colocar ele como esse cara que era um pouco engraçado, que se achava muito refinado, que gostava de Beethoven, que falava francês, para a gente entender quem é essa figura. E aí, bom, vocês dirigem o filme, produzem o filme, escrevem, mas o filme na montagem, isso é muito importante, né? Primeiro apresentar esse personagem para o público, depois contextualizar esse momento do Brasil, das eleições de 89, o empresariado brasileiro indo atrás desse presidente, e aí você entra também na questão agora de falar, de ter as entrevistas, né, da família Collor, do Collor, mas isso não toma o filme, a gente continua falando de forma geral sobre o Brasil e sobre esse personagem. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de montagem e quais eram as principais preocupações de vocês, né, para conseguir trazer esse panorama e também, tipo, quem era esse cara, né, para não perder isso de vista na construção desse filme. Bom, essa, vamos dizer que foi a maior preocupação, né? Quando a gente coloca todos os temas que a gente queria discutir no filme, que estava no papel, para uma timeline, para a edição, deu 7 horas de material, organizada entre os personagens, com uma parte do material de arquivo, porque o material de arquivo também vai chegando, né, com o tempo. Então, já era um material muito denso. Então, a gente conseguiu diminuir para 5 horas e meia, 3 horas e meia, ainda olhando e entendendo que filme vai ser esse, né? Mas eu acho que a ideia era nunca perder o personagem, né? O PC tem que conduzir as histórias, a gente não pode perder ele. E foi testado muita coisa, foi experimentado, aprovado, desaprovado, enfim, era uma constante isso, né? Sabia que não ia ser fácil, mas sabia que a gente tinha um potencial muito grande na mão. O que foi interessante também, é curioso que a gente começou o filme pelo fim, de certa maneira, né? Porque as primeiras coisas que a gente fez, puramente por questões logísticas e de acesso a financiamento, foi começar pela Europa. A gente começou, basicamente, com a história das ligações do Paulo César Farias com aspectos aí da máfia, né, na Itália. Então, para a gente começou no fim e foi voltando para o começo, né, que é uma maneira curiosa também de se trabalhar, né, porque é o tipo spoiler, né, você tem o final e aí você vai buscar o começo do filme. Então, para a gente também foi uma aventura, vamos dizer assim, né, de poder seguir os passos do PC da morte ao nascimento, vamos dizer assim, ao invés do oposto. Paulo era uma figura capaz de ser radialista, vender automóvel, falar línguas, ele tinha todas essas habilidades. Depois dessa jornada, poder entregar um trabalho com essa profundidade, né? com esse tipo de pesquisa, um trabalho sim de jornalismo investigativo, também um trabalho de cinema e de cinema brasileiro, mas que fala sobre a história recente do nosso país, sobre a história de agora também do nosso país, né? Uma história conturbada, esse processo da nossa frágil democracia, assim, o que vocês gostariam que ficasse no público, que seja o público da minha geração ou de outras gerações, quando deixassem a sala de cinema, assim, né? O que vocês gostariam que permanecesse? Eu acho que sempre questione o que está vendo, né? Questione o que lhe dão muito de graça. As coisas têm mais profundidades, têm mais dimensões, são mais complexas.
e para isso nunca vai estar fácil. Você vai ter que ir um pouco atrás. Mas pode estar, num bom livro, pode estar muitas respostas, ou numa meia dúzia de livros. Complemente com mais uns filmes, com ouça algumas músicas. Eu acho que essa é a beleza das artes, né? Do conhecimento. Então, não espere que as respostas venham pelo WhatsApp. Acho que esse é o barato, né? Acho que é o barato para novas gerações que não viveram, para quem viveu também refletir sobre o tema e dizer que esse tema não acabou. Acho que a história da República Brasileira depois da ditadura militar tem muitas nuances, tem muitas coisas importantes para serem vistas, pesquisadas, e a gente está aqui acendendo um pequeno palito, aqui, uma pequena pólvora, né? Vamos ver se o rastilho pega. Que as pessoas saiam do cinema ou depois de assistirem o documentário na televisão pensando, puxa, tem muito mais coisa embaixo da pele. O corpo humano não é só a pele, a coisa que você está vendo, o rosto, é mais, né? Você não vê o coração, o pulmão, o fígado, todas essas coisas que estão dentro, que são tão importantes quanto as coisas que você está dentro, ou mais importantes. Então, isso é uma metáfora do filme. Tem isso, mas tem muito. Quando você assiste noticiário, você assiste uma reportagem sobre uma coisa, uma crise, uma guerra, e essa reportagem dura 1 minuto. E você tem que entender que esse 1 minuto é só o cume do iceberg, né? Porque embaixo do iceberg tem uma montanha de gelo que você não está olhando. Se você pelo menos entende isso, se você pelo menos tem um senso crítico, olhar alguma coisa, ler alguma coisa, falar, bom, isso é muito interessante, mas essa não é a história toda, eu já me dou por satisfeito. Perfeito, entender que a realidade é sempre muito mais complexa, né? Queria agradecer a vocês pelo trabalho, pela essa parceria com o Canal Brasil, que para a gente é muito importante. E agradecer pelo filme, por esse resultado, por esse trabalho sério. Obrigado a você, Obrigada, gente, pelo carinho pelo e pela tempo. hospitalidade. Obrigado a você. Atribui-me um garimpeiro que, preso como contrabandista, teria dito que conheceu o PC e que andou no pretinho do PC. Senhores, isso virou folclore. Morcego Negro está em cartaz nos cinemas. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.